Quer ser feliz um dia? Você tem que ser feliz hoje. Amanhã você não tem como ser, porque você não sabe se você tem um amanhã. Você dorme hoje e ninguém te garante que você vai acordar amanhã. Mas a felicidade não é um ponto futuro, ela é um ponto presente, é o hoje. O mundo não te impõe a condição de você ser feliz todo dia, porque tem dia que você acorda triste. Semana passada teve um dia que eu acordei triste, tá tudo certo. Eu não posso me entregar a isso. O dinheiro não compra felicidade? Não, ele não te garante. O dinheiro compra uma casa, mas não te garante que você vai ter um lar. Ele te compra um colchão? Eu descobri um dia desse, tinha um colchão de 140 mil, que se modela ao seu corpo. Consegue comprar um colchão de 140 mil com dinheiro? Consegue. Mas ele não garante que você vai dormir. O dinheiro te compra uma joia cara, mas ele não te dá uma aliança verdadeira. O dinheiro te compra uma UTI de um hospital? Então o Schumacher montou uma UTI de um hospital dentro de casa, mas ele não garante que ele vai te trazer a vida de volta, cara. Então assim, o dinheiro ele te proporciona momentos felizes e te traz facilidades, mas te garantir que você vai ser feliz? Não. E a pobreza traz? Pobreza é muito pior. A pobreza não traz felicidade. Dinheiro não te garante, mas ele te proporciona. Eu sinto saudade de sentar na calçada da minha mãe, lá em Sobral, e ter um momento assim, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Faz tempo que eu não faço isso. E te falo, isso é uma coisa que eu tenho me cobrado muito fazer. Quando a gente começa essas vidas loucas, de viagem, de trabalho, a gente vai deixando o tempo consumir a gente começa a sentir falta de coisas simples. Eu vou pra minha cidade e às vezes eu fico 3, 4 dias sozinho lá, eu vou jogar bola com meus amigos, eu vou comer um dogão ou um sanduíche lá no Big Pantanal, que era um trailerzinho, hoje é uma lanchonetezinha bem pequenininha com um sanduíche lá, que é o X-Tudo do Big Pantanal. E tudo isso me traz boas lembranças. Eu tenho boas lembranças da minha infância, né? Eu conto o que aconteceu na minha vida, mas aquilo ali não faz parte mais da minha vida. É mais como um testemunho. Mas eu sinto muita falta de, principalmente, não que a fama e o que isso proporciona pra gente seja ruim, mas a fama ela tem um lado ruim também, né? Que te toma a liberdade. Minha esposa, muito pior do que eu. Faz parte do negócio, né? A Simone gosta do público, ela gosta do fã. O que é chato é, às vezes, por exemplo, a gente estava em Lisboa, acho que uns 2, 3 anos atrás, Simone estava comendo, isso aconteceu em vários lugares já, né? E aí tava sentado eu e ela, a gente saiu só nós dois pra almoçar, e fomos no centro de Lisboa, um restaurantezinho bem pequenininho. Assim, vamos pra um lugar bem, bem diferente, fomos lá. A Simone comendo, ela com um garfo aqui na boca com a comida, e aí chegou uma mulher e disse assim, você pode bater uma foto comigo? Aí eu olhei pra mulher e disse assim, espera só ela terminar de comer. E aí ela bate, ela disse, não, vai bater agora porque eu preciso ir embora. Quem mandou ser famosa? Aí eu peguei e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, você não espera não, porque ela não vai bater a foto não. Ah, não sei o que, eu disse assim, ó, ela não vai bater, primeiro você é mal educada. Segundo, ela tá comendo, você tem que aprender a respeitar isso aqui. Esse é o lado ruim. De pessoas que acham porque a pessoa é pública, ela tá sujeita a qualquer coisa. E as pessoas precisam entender o seguinte, é maravilhoso, os fãs, cara, quem faz a Simone se tornar quem ela se tornou. A Simone deve primeiro a Deus, né, tem a voz dela, lógico, o talento, a música, mas os fãs é quem coloca o artista no patamar que ele tá hoje. Mas existem outros que eles ultrapassam a faixa da liberdade e eles acham que o que é público é a vida pessoal e não é. O que é público é o trabalho. Mas o artista escolhe e é opcional para ele colocar de forma pública aquilo que é a vida pessoal dele também de forma pública. Então, compartilhar isso faz bem, é saudável, mas desde que você tenha um limite ali para as pessoas não ultrapassar. A gente tem hoje um dos maiores plantéis de criação de quarto de milha do Brasil, de cavalo quarto de milha. A gente cria cavalo de corrida, de vaquejada, de 3 tambores, de rédeas, né? O maior cavalo de 3 tambor do mundo é um cavalo nosso, desta fêmea americano. Ele é de um americano, então eu tenho todos os direitos comerciais do cavalo na América do Sul, Brasil. Mas lá fora é um cavalo que já faturou mais de 59 milhões de dólares. Entre reprodução, entre ganhos, entre fenda de filho. Meu sócio tem um cavalo, que é o Roxão, que é um cavalo que faturou mais de 120 milhões de reais. Só esse cavalo. Entre leilões, vendas de filhos, né? Tem filhos desse cavalo que vale 40 milhões de reais, 20 milhões de reais. Então, se você faz o negócio certo, com as pessoas certas, é qualquer negócio, cara. Por exemplo, eu não tenho como entrar no mercado de investimento, eu não sou o expert em investimentos, né? Eu não sou um cara que seja pegar o teu dinheiro e dizer assim, vamos investir nisso aqui, vai dar certo. Eu sei os meus investimentos que dão certo. Então, por exemplo, eu invisto em cavalo, por quê? Porque eu me associei a um cara que é uma referência no mercado e é um dos maiores criadores de cavalo quarto milha do Brasil, que é o Jonatas Dantas. Então, nós somos sócios, tem o meu faturamento lá gigantesco. A gente tem a Non-Stop, que é a maior referência, a maior empresa da América Latina de influenciadores e gerenciamento de carreira artística. Eu estou lá por quê? Porque eu tenho outros sócios que também fazem o negócio acontecer. Nós fazemos construção de casas de alto padrão, então eu construo nos Estados Unidos, construo no Brasil, eu e Simone. A gente tem uma construtora que a gente toca isso, então a gente sempre vai construindo casas de alto padrão. Por quê? Porque a gente tem uma equipe que sabe fazer toda essa parte de construção. Eu não sou engenheiro, não sou nada disso, mas a gente tem uma equipe que toca isso. Também faturamos nisso. E tantas outras coisas que a gente faz. A gente faz muita coisa, mas são muitas coisas com pessoas que realmente são capacitadas para estar onde está, né? Você me pergunta assim, Cacá, como é que funciona a tua semana hoje? Segunda-feira eu não trabalho, porque segunda é meu day off com a família. Eu não marco nada, cara. Você pode me chamar para ganhar 100 milhões de reais, eu não vou sair de casa. Sexta-feira,
O meu telefone de trabalho eu desligo 5 horas da tarde. Eu só ligo o meu telefone terça-feira, 8 horas da manhã de novo. Quem fez, fez. Quem fez, fez. Quem não fez... Esse é meu pessoal. Então, poucas pessoas têm meu telefone pessoal. Minha família, poucos amigos. Na terça, quarta e quinta, eu trabalho no escritório da Nonstop até 1 da tarde. Depois eu vou para casa almoçar com a família e trabalho do meu escritório à tarde e dos outros negócios. Sexta-feira eu vou de manhã e não faço mais nada à tarde. Essa é a minha vida. Esses dias eu vi um podcast que o CEO falou assim, o cara que foi CEO, né? Não conheço um CEO que não trabalhe 14 horas por dia. Opa! Eu não trabalho mais 14 horas por dia e digo, cada dia que passa o nosso negócio cresce mais, temos uma projeção de crescimento desse ano de 57%, crescemos ano passado 34%. Eu aprendi que o segredo do negócio não é só você estar no negócio, é você ter pessoas capacitadas muito melhores do que você em outras áreas. Então eu sou um cara muito bom para me relacionar com pessoas. Eu sou o cara que toco na boca do gol e eu te deixo lá para você fazer o gol, mas tem outras pessoas capacitadas na parte de gestão, de governança, de compliance, muito mais capacitadas do que eu, que estão ocupando cargos e estão tocando o negócio. Então, não tem como o negócio não crescer. Apesar que eu sou de Fortaleza, eu sempre me considero de Sobral porque os meus pais foram morar lá. Meu pai é policial rodoviária federal, foi transferido para Sobral. Minha mãe foi professora, depois ficou cuidando da gente. Então, eu fui muito cedo para lá, 4, 5 anos de idade. Basicamente, só nasci em Fortaleza. E fui criando minhas raízes lá em Sobral, né? Vim de uma família de classe média, mas como qualquer outra pessoa, eu passei por muitos perrengues na minha vida, né? Eu, aos 5 anos de idade, eu sofri um abuso, né? Com 8 anos eu sofri um segundo abuso. Então, isso trouxe várias consequências para a minha vida ao longo do tempo, enquanto eu não conseguia ter uma percepção da minha verdadeira identidade. Isso fazia com que eu sempre me posicionasse como uma pessoa rejeitada no meio do mundo. Por mais que eu sempre fui um cara comunicativo. Se você perguntar a qualquer pessoa que me conhece da minha época, né, meus amigos de infância, eles sempre vão dizer que eu sempre fui um cara muito comunicativo. Mas dentro de mim existia uma semente de rejeição que fazia com que eu sempre puxasse as pessoas para perto de mim como uma forma de me validar, né? O rejeitado, ele sempre faz isso, ele sempre busca alguém que vai trazer algum tipo de validação para ele. Eu vim desse lugar, é o lugar onde eu forjei meu caráter, é o lugar onde eu passei boas alegrias, onde eu passei muitas dificuldades também, não dificuldades financeiras, né? Minha família é uma família de classe média, mas com 36 anos de casados, meus pais se separaram, meu pai saiu de casa, eu fui morar em Fortaleza, fiz 3 faculdades, não concluí nenhuma das 3, fiz administração, contabilidade, depois direito. Minha mãe me contou, há 3 anos atrás, meu aniversário de 36 anos, que ela estava decidida a me abortar na época, né, e Deus incomodou ela para ela não fazer isso. Naquela época não existia laqueadura das trompas, então as trompas da minha mãe foi dado um nó e ela desligou. Eu gosto de falar que eu sou um milagre vivo, né? Se não fosse a misericórdia de Deus e a graça dele, eu não estaria aqui contando essa história para vocês hoje. Mas da mesma forma, eu nunca me coloquei numa situação de vítima por conta das coisas que eu passei na minha vida. Eu sempre falo que onde você chega não é determinado por onde você começa. É o meio do caminho, é o processo, né? Eu gosto de falar que é o PPP. É o processo, o progresso e o propósito. Você passa essas 3 fases na vida. Quando você se estabelece no seu propósito, você começa a entender qual o verdadeiro significado da sua existência aqui no mundo. Então, eu vim de Sobral, de uma família de classe média, mas quando os meus pais se separaram, eu fazia faculdade de Direito junto com meu irmão, em Fortaleza. Daí meu pai não pôde mais pagar minha faculdade. Aí eu precisei ir trabalhar porque um dos dois ia continuar. Meu irmão continuou e se formou. Meu irmão era 12 anos mais velho. As possibilidades dele, oportunidades eram menores do que as minhas, porque eu era mais novo. E aí eu fui fazer um curso para ser instalador de película automotiva, lá na cidade do Eusébio, que é onde eu tenho uma casa hoje lá. Era uma empresa que chamava Glaverbel na época. E eles foram a primeira empresa a trazer as películas e vidros com reincidência ultravioleta, né, que diminuía o calor. E aí eu fiz um curso lá, passei 20 dias fazendo treinamento com 15 pessoas. Fui trabalhar num centro automotivo que era de Porto Alegre, se chamava Bonzão Auto Center. Tem ainda. Ainda existe? Acho que ainda existe. Eles foram os primeiros representantes da Meguiar's no Brasil, que era aqueles produtos de polimento. E aí eu fui ser instalador, depois fui ser vendedor e menos de um mês eu virei gerente de vendas lá. Fiquei 1 ano e meio, voltei para Sobral, isso era em Fortaleza, abandonei a faculdade e fui ficar com minha mãe, porque minha mãe ficou com depressão na época, por conta da separação, sofrendo muito. E aí eu fui trabalhar, na época, vendendo detergente líquido. Eu fui para uma empresa chamada Lickbel, que era de um ex-sogro meu, né? Era um pai de uma ex-namorada minha. E aí a gente fazia envasamento de garrafa, manualmente mesmo. Vendia e saía, envasava, fechava, lacrava, botava num caminhãozinho e saía vendendo. Depois comecei a vender estopa automotiva, né? Estopa em oficina mecânica. Aí foi quando tinha acabado o namoro. Aí fui trabalhar com meu cunhado, a gente montou uma empresazinha de vender estopa automotiva em oficina mecânica. Meu cunhado financiou um caminhãozinho para mim. Eu chamei o Eduardo, que era um cara que era vendedor de estopa. A gente saía rodando o Ceará todo na boleia de um caminhão vendendo estopa. Então a gente ia na oficina nos interiores.
Tinha dia, cara, que a gente não tinha dinheiro pra almoçar, jantar e ter a pousada. E aí o que a gente fazia? A gente escolhia, a gente almoçava, e aí lá, eu lembro que Bela Cruz e Cruz tinha um restaurante que você pagava lá R$10, aí você tinha direito a um pedaço de proteína, só que a guarnição você comia à vontade, que era o arroz, o feijão. Aí ele levava pro caminhão a carne e ele ficava voltando pra repor a guarnição, pra gente comer o suficiente pra noite poder dormir na pousada e não precisar jantar. Então, muitas e muitas vezes a gente passava por esse processo. E aí eu quebrei o negócio, porque eu não tinha conhecimento de gestão. Eu fazia uma conta bem maluca na minha cabeça. Não faça essa conta aí, pelo amor de Deus. Eu comprava. Aí fazendo esse tipo imagina o seguinte: eu comprava a estopa bruta a R$4, beneficiada ela ficava por 6, eu vendia por 12. Eu dobrava o valor. O que eu fazia? Eu juntava o dinheiro, pegava o valor dela beneficiada, botava de volta no caixa, e o que eu achava que era lucro, eu pegava e gastava tudo. Então, durou um pouco mais de um ano, quebrei o negócio. Depois fui vender álcool, né, na alta do combustível. Eu comprava álcool na Agrovale, que era uma empresa do interior do Ceará, lá na Serra Grande. E a gasolina foi para R$4,89, se não me engano, na época. Eu comprava álcool a R$1,20 e vendia R$1,40. Montei um reservatório de plástico lá, vasilhame de 1.000 litros, botava uma bomba de aferição e os táxis na época iam abastecer. Só que naquela época não existia muito carro flex. Os táxis iam abastecer comigo. Só que o taxista, ele faz a conta na ponta do lápis, né? Então eles começaram a calcular que ir para onde eu tinha um abastecimento era muito distante. O álcool, como ele tem uma exaustão muito maior do que a gasolina, eles começaram a ver que não valia a pena. Eu precisava encontrar uma forma de transformar mais carros em flex, porque carro flex na época era caro. Eu vim para São Paulo, encontrei um aparelho que se chamava Bioflex, e aí eu pegava esse aparelho, levava para lá, fiz parceria com um mecânico, ele instalava isso na sonda lambda do carro, transformava o sistema do carro em flex, e eu vendia o serviço, vendia o aparelho e vendia o combustível. E aí depois eu precisava aumentar a capacidade de venda. Aí a gente montou um cilindro lá de 1.000 litros numa carrocinha, botou uma bomba de aferição com a bateria e eu trabalhei de frentista. Comecei a abastecer carro no meio da rua. E aí a gente fazia isso constantemente. 1 ano e meio depois a gente foi e quebrou de novo. Mesma coisa, sem conhecimento nenhum de gestão, eu acabei falindo novamente, né? Voltei para a faculdade de Direito, aí fui trabalhar com política, fui coordenador da Procuradoria-Geral do município de Sobral durante muito tempo. Trabalhei com o Cid, que é o senador, irmão do Ciro Gomes. Trabalhei com o Leônidas Cristino, deputado federal, foi ministro dos Portos e muitas outras pessoas ao longo do tempo. E quando eu fui para Fortaleza, eu ficava em Fortaleza e Sobral, eu montei um escritório de assessoria ambiental, que foi na época que eu conheci a Simone. O que é que aconteceu? As pessoas que iam fazer loteamento, elas tinham dificuldade de fazer aprovação por não saber os trâmites legais e rápidos para poder aprovar. Até hoje não sabem. Até hoje, tem dificuldade. A gente montou, juntei com um procurador, ele fazia a parte técnica, eu fazia a parte de captação de clientes, e a gente começou a fazer isso e a gente ganhava bastante dinheiro com isso. Foi quando eu conheci a Simone, né? Só que eu vinha de uma vida, cara, muito distorcida, digamos assim. Eu vim de uma vida promíscua, e aí hoje eu entendo muito que foi por conta do que eu sofri na infância. Eu vim de uma vida onde eu amanhecia com dinheiro no bolso e terminava o resto do dia sem nem um centavo no bolso. Então eu era um gastador compulsivo, com bebida, com mulheres, com farra. Cheguei a usar droga, né, muitos anos atrás. E tudo isso foi trazendo sérias consequências para minha vida naquela época. Até que com 27 anos, eu conheci Simone. Ela estava numa fase difícil também da vida dela, de trabalho. E aí, quando eu conheci Simone na época, eu já estava numa fase de me afastar dessas farras, da confusão de mulherada, de bebidas, de tudo. Só que imagina, eu queria me afastar da farra e eu estava conhecendo uma cantora de forró na época, né? Era meio contraditório, né, a minha busca. Porém, Deus tinha um propósito naquilo. E aí, Simone um dia me convidou para ir para a igreja, eu fui com ela, né? E ao chegar na igreja, cara, eu comecei a chorar muito. Começou o louvor e eu chorava muito, chorava. Até que o pastor lá na frente chegou, fez um apelo no final, dizendo assim, ó, quem quer aceitar Jesus hoje? E aí eu olhei para ela e disse assim, o que é aceitar Jesus? Ela disse assim, entregar sua vida a Jesus. Tudo que existe do velho Cacá não vai existir mais. Daqui para frente é uma nova história. Eu disse assim, eu quero aceitar. E aí eu desci, né? Simone não era conhecida na época ainda, nem eu, muito menos. Até hoje eu não sou, né? Tô na carona dela. Eu brinco que, assim, a pessoa diz assim, cara, você é famoso? Assim, eu não sou famoso, não. Famoso é minha mulher, eu só pego carona dela. E aí eu dei um abraço no pastor, cara, ele olhou pra mim e disse assim, cara, Deus falou que você vinha hoje pela primeira vez aqui e ia aceitar Jesus, porque a partir de hoje não existe mais o velho, existe o novo. Ele repetiu as palavras que Simone falou lá em cima. E aí, a partir dali, cara, eu tive uma vida completamente diferente, passei praticamente 6 anos sem beber nada alcoólico, né? Hoje eu gosto de tomar um vinho, mas basicamente mudei tudo. Casei com Simone, o casamento mais rápido da história. Eu namorei com a Simone em 14 dias. Noivei, 15 dias depois eu casei. Naquela época, morando em Fortaleza, a Simone tinha que ir para
para lançar um DVD que se chamava O Bar das Coleguinhas, ela e a irmã dela. E aí foi o primeiro DVD sertanejo, foi quando a gente foi embora pra Goiânia, 2015 para 2016. Esse foi o primeiro sucesso delas. Foi, cara, é assim, ó, as meninas começaram cantando em restaurantes, né? A Simária começou ainda primeiro que a Simone, porque ela é 2 anos mais velha. Depois Simone começou, depois elas foram pro Frank Aguiar, passaram alguns anos com ele, saíram de lá, tentaram carreira solo, passaram muita dificuldade aqui em São Paulo. Depois Simone foi pro Nordeste, um pouco depois a irmã também foi, e elas entraram numa banda que chamava Forró do Moído. Era o mesmo dono do avião de forró, né, do chão de avião, que foi uma explosão na época. O Forró do Moído virou um fenômeno. Em 6 meses, a banda virou um fenômeno. Era uma banda de camarote que depois virou um sucesso lá em todo o Nordeste. E depois elas saíram para empreender como carreira solo das duas. E aí passaram bastante dificuldade, assim, durante 2 anos, ralando, né, até que lançaram um DVD do Bar das Coleguinhas, que era o DVD sertanejo delas, que foi o que projetou elas nacionalmente. Que aí veio o Meu Violão Nosso Cachorro, que foi uma das músicas mais tocadas do Brasil até hoje, né, que veio depois o DVD Live, que tem a música Louca, que é uma das músicas mais executadas do Brasil no YouTube, e tantas outras músicas de sucesso. Só que disso a gente tá falando de pelo menos aí, cara, mais de 25 anos de carreira para isso acontecer, né? Não foi da noite pro dia. As meninas têm uma história incrível de vida, né? A gente tá falando de 2 irmãs, que tem também o irmão Caio, a dona Mara, o pai delas. O Bar das Coleguinhas, elas tinham o quê? 30 e poucos anos já. Cara, o Bar das Coleguinhas foi 30 anos, eu acho. A gente tinha uns 3 anos de casado, talvez? 3 anos. 30 anos de idade. Simara com 32, Simone com 30, mais ou menos. E as meninas vieram de uma dificuldade muito grande, né? Moraram no garimpo. São da Bahia, mas o pai foi pro garimpo do arroz, no Mato Grosso, tentar ganhar a vida. E as meninas moraram em barraco de lona, barraco feito de pau e lona, né? Era banheiro feito de palha, enfim. E passaram muita dificuldade. Então eu sempre falo que a sua capacidade de não desistir, ela tá completamente ligada ao sucesso, diferente do talento, né? O talento te dá até uma acelerada no processo, mas a sua capacidade de não desistir, cara, de algo que você acredita, vai te levar muito mais longe.